Fala, gente, papo doce. Um café quente aqui pra vocês. Pois é, gente, Donald Trump ganhou as eleições, quem diria, né? Depois de perder as últimas eleições nos Estados Unidos e de tentar um golpe sem querer sair da presidência e de conseguir escapar da justiça, né? A justiça norte-americana não conseguiu chegar a ele antes, né, de que ele se candidate novamente. Tá aí, eleito pelo povo, dentro das regras das eleições norte-americanas, mas está de volta o Donald Trump. A maior economia do mundo e a maior força militar do mundo está de novo na mão deste camarada que é muito doido. Mas quem devia estar em festa, por regra, de uma forma geral, a não ser quem é lulista, né, é a esquerda. As propostas, fui ver o que o Donald Trump estava dizendo durante as prévias, né, durante a campanha. Eu espero que ele não cumpra o que ele prometeu, né, porque o que ele promete ali é protecionismo, perseguição aos migrantes, né, e principalmente aos novos migrantes, e uma política que gera, inclusive, interessante que as políticas que o Donald Trump propõe, ele não tem plano de governo, não foi feito nenhum tipo de plano de governo pelo Donald Trump. Ganha novamente com essa conversa mole sem plano de governo, mas parece muito com coisas da esquerda, por exemplo, o protecionismo econômico, né? Ele prometeu sobretaxar produtos de importação. Isso vai para as commodities, isso é péssimo para o agro brasileiro, né? Para o Lula é ruim, veja, para o Lula é ruim por conta das grosserias que haverão, né? O Trump vai de lá emitir sinais grosseiros o tempo inteiro para o Lula. Para o Bolsonaro é bom, talvez seja, não no sentido do Brasil, porque Bolsonaro não está pensando no Brasil, mas no sentido dele próprio. Pode ser que haja alguma pressão, vamos dizer, para que se aprove aqui a anistia, ou que o Supremo Tribunal revogue a inelegibilidade do Bolsonaro e ele possa ser candidato novamente. Isso pode haver. Não vai haver nenhum tipo de... O Supremo brasileiro não vai atender a qualquer tipo de pressão internacional nesse sentido. Não tem nada a ver, os poderes executivos não tem nada a ver com o poder judiciário, eles são independentes, né? E fora do país haverá uma pressão do Congresso norte-americano, que daqui a 2 anos se renova lá, a renovação é diferente, né, do Congresso e do Executivo, do Presidente da República. Enfim, gente, é o seguinte, é interessante ver os bolsonaristas, os que estão pensando só no Bolsonaro, para que ele seja candidato de novo, possivelmente ganhe as eleições e volte a destruir o país e botar o povo na fila do osso de novo, ok. Mas os que estão pensando que são de direita e estão pensando no Brasil, Donald Trump, inclusive, tem pensamentos de esquerda interessantes, como essa questão da proteção da economia norte-americana. Isso vai gerar inflação nos Estados Unidos, né? E gerando inflação, eles vão aumentar a taxa de juros. O Trump já disse que não aceita que aumente a taxa de juros, ou seja, eles lá também têm um problema, né? O problema é que, como a reserva de valor, o dólar, é o dinheiro do mundo todo, o mundo todo compra e vende em dólar, isso se reflete no mundo. O perigo, a única diferença, não fosse isso, não tinha nenhuma preocupação, o Lula não tinha que ter nenhuma preocupação com as grosserias que virão do Donald Trump, tá? Embargo econômico, isso não vai haver, não creio que o Donald Trump chegue a isso, aí seria o caos, e o Lula está montando, claro, esse cinturão de proteção, mais política até, propriamente do que é econômica, mas também econômica, mas muito mais política, com Rússia, com China, né? Porque com essa pressão, o Donald Trump já disse, olha, reclamaram aqui que o governo, que não foi nem o Lula era contra, mas o governo taxou aí um pouquinho as compras a partir de $50 que vem de fora da China. O Trump já prometeu 60% se for chinês produtos. Ele prometeu de 20% a 30% importações e 60% se for chinês. Ou seja, vai fazer uma política protecionista, vai fazer uma política ruim para a direita, para o agro, porque isso também se vai rebater ali em commodities, senão para o agro brasileiro é muito ruim. O Lula vai ter que subsidiar mais ainda o agro, por isso que eles não se importam muito, não vão sentir essa pancada, vão continuar com o ódio do Lula, apoiando quem é contra eles, que no caso é o Donald Trump, e a direita está em festa, mas a gente lembra, tem que lembrar, essas mesmas pessoas que estão em festa estavam rezando para pneu, rezando para parede, então são pessoas sem juízo. Quem pensa mesmo, veja as análises de economistas de direita, conhecidamente de direita, os caras estão preocupados por conta disso,
né? É ruim para o Brasil na economia porque vai haver um protecionismo muito forte que a gente defende aqui, a esquerda defende fazer. Isso é que é interessante. Não deixam, mas a esquerda defende fazer. Olha, produtos industriais que importação tem que ter alta taxa de imposto, muito maior do que é, para que comprem os produtos nossos. Claro, a indústria norte-americana é outra. Eu não estou comparando a indústria americana com a indústria brasileira, tá? Porém, eles não têm muita coisa lá que a gente tem. Por exemplo, e aí vai para outro âmbito, mas é um exemplo do que eles não têm, que a gente tem, uma lei que tenha sido capaz de pegar o Donald Trump, que é um criminoso, que tentou sim o golpe nos Estados Unidos, ele ainda pode ser condenado por isso, vai ter agora as audiências com ele. O problema é que eu não sei como funciona a lei lá, se ele pode responder sendo o presidente já eleito, ou o presidente da República já tendo assumido o cargo. No Brasil não pode, né? O presidente da República só responde por crimes praticados durante o mandato. Quando ele é eleito, o que foi feito antes, os processos que tem, esperam ele deixar a presidência, né? E o que faz sentido, se as pessoas analisarem, faz sentido. Enfim, muito ruim para o agronegócio, muito ruim para a direita, muito ruim para os grandes empresários, muito ruim para quem importa, para quem exporta, né? Muito ruim, né? E as pessoas simplesmente não percebem, estão comemorando a vitória de Donald Trump. Pois bem, a esquerda tivesse garantido que ele não viria com essas ameaças e grosserias com o Lula diretamente, com o Brasil através do seu representante, que é o Lula, a esquerda deve ficar tranquila. Porque tranquila não, problema para o país vem, mas vem para os grandes empresários, vem para o agronegócio. Esse protecionismo que o Trump promete lá, a gente tem que esperar que ele não, quem pensa no Brasil, não ideologicamente, mas no Brasil, torcer para ele não cumprir. Se ele conseguir cumprir, vai ser muito ruim, inclusive, porque aí o agronegócio vai ter dificuldade, aí o governo vai ter que dar mais dinheiro, subsidiar mais com dinheiro nosso, quando o agro, né, inclusive segura o Brasil nas costas. O agronegócio leva o Brasil nas costas em relação a muitas coisas. Não há aqui nenhum tipo... O que eu estranho é o agronegócio brasileiro ser de direita. O maior plano safra da história foi agora dado pelo Lula, né? É muito interessante, enfim. Mas isso é uma visão mais técnica, eu não sou economista, não pretendo ser, não tenho pretensão de ser, uma leitura pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu observei e pelo que o próprio Donald Trump disse. Repare os discursos dele, pelo amor de Deus. Basta ver os discursos do seu Donald Trump. A política que ele vai implementar é torcer para ele não conseguir implementar. Porque se conseguir é muito ruim para os grandes empresários, para o agronegócio brasileiro. E quem quer mandar coisinha para os Estados Unidos, o Brasil praticamente não tem indústria, mas na China mesmo ele já prometeu, é taxação de 60%, amigo. Acima do que já se tem, já tem uma taxação alta. Eu acho que já é de 60, 50 e tantos, agora vai mais 60, ele já prometeu, sou chinês, e se for de outra origem, 20 a 30, por cima do que já se tem. Isso vai gerar também inflação nos Estados Unidos. Essas medidas e outras gerará inflação também nos Estados Unidos. Vai querer subir taxa de juros. O Trump já disse que não aceita que sobe. Eles também lá têm um problema. Vamos aguardar. Acho que precisa deixar ele assumir. Vamos ver como é que ele é, como é esses sinais que ele vai dar. Com relação à guerra, eu acho que ele tem até uma característica diferente para melhor em relação ao Biden. Porque em relação ao Biden não tem solução. O que ele pretende para aquela guerra ali é a perpetuação da guerra para sempre. Ele não tem plano para encerrar aquilo ali. E os Estados Unidos cobram isso também do seu presidente. Estão mandando dinheiro para essas guerras, aos montes de dinheiro, e eles estão muito preocupados, que muita fome nos Estados Unidos, muitos pobres já, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, o desemprego alto, né? Então, do jeito que o Biden está fazendo também, não está resolvendo. É a perpetuação da guerra para sempre. Então, pode ser que o Trump consiga dar passos interessantes, tendo prometido isso. Ele também prometeu, sempre que se promete de alguma forma acabar com a guerra, é um lado bom, né? É um lado bom. Ele prometeu acabar com a guerra, vamos ver se ele consegue. Mas não é porque ele ama um ou outro, não é porque ele detesta a guerra. É pela vazão de dinheiro, porque os Estados Unidos mandam altos recursos para os países que eles apoiam nessas guerras. Nossa chave Pix aparece aqui, nosso e-mail, pequenas doações, nós aceitamos, recebemos, isso ajuda a manter nosso canal no ar. E viva a esquerda! A vitória de Donald Trump não tem nenhuma importância para a esquerda. Quem perdeu foram os liberais. Quem perdeu foi a grande elite do mundo,
que com esse protecionismo que o Trump vai instalar, isso aí é difícil que ele não faça, porque isso foi uma das coisas que ele mais falou durante a campanha, vai prejudicar, inclusive, quem importa, quem manda coisa para lá, porque aumenta os impostos, né? E quando a gente fala isso aqui, Lula quer taxar o pobre, esse comunista vagabundo. É assim. Grande abraço e até o próximo vídeo.